A gente tem que avaliar, tem que reconhecer que a gente vive um estado de exceção, e esse estado de exceção prendeu Jair Messias Bolsonaro porque é uma força política capaz de ganhar novamente as eleições. Então tentaram tirar alguém da disputa e esse alguém nomeou seu filho para disputar. Pronto. Qual é a sua perspectiva 24 horas depois da explosão da bomba? Bom, primeiro que eu vou concordar com você e o PP na questão da verdade, né? Nada é melhor do que a verdade. Ela pode doer, mas pelo menos ela cura. Então eu vou ficar nisso também. Só vou lembrar que o Elcinho também negou. Também negou, é verdade. Também negou. Num primeiro momento, opa, não. No segundo momento, não, é verdade, recebemos e tal. Então, a política, né, ela é um pouco diferente da nossa vida privada, aqui, da nossa vida, vamos colocar entre aspas aqui, normal, né, Pavinato, no nosso dia a dia. A pessoa está sempre preocupada com o que a imprensa vai pensar, do que os outros vão dizer, do que os opositores vão aludir com o que ele vai dizer. Então, num primeiro momento, as pessoas tendem a negar e depois contam a verdade. Mas eu continuo dizendo isso e vou tentar primar minha vida sempre por isso. A verdade é a melhor saída, é a coisa que mais nos deixa dormir tranquilos. Eu vou fazer algo que vai contrariar a afirmação do PP. O PP disse que a gente não concordaria com ele. Eu vou concordar. Olha aqui, ó. Ele disse o seguinte: Bolsonaro quer alguém da sua família para a continuidade do seu legado. É verdade, PP, você está certo. Agora, está certo por um outro motivo. E esse motivo não é nada bom. Porque ele está preso, ilegal e injustamente, por algo que ninguém sabe o que é. A gente tem que avaliar, tem que reconhecer que a gente vive um estado de exceção, e esse estado de exceção prendeu Jair Messias Bolsonaro porque é uma força política capaz de ganhar novamente as eleições. Então tentaram tirar alguém da disputa e esse alguém nomeou seu filho para disputar. Pronto. Pronto, falei, né? Vazamento, Pavinato. Esse vazamento, para mim, óbvio, tem as pessoas da Polícia Federal envolvidas, né? Porque senão não teria, mas vem de dentro. Eu tenderia a apostar, se eu fosse um gambler, se eu fosse um apostador, eu tenderia a apostar que veio de dentro. E pode ter sido do núcleo familiar, pode ter sido dos aliados ou pode ter sido do próprio partido. Do próprio partido. Pronto, vou parar por aqui. Finalmente eu vou dizer que o que está dito aí em relação a tudo isso do Vorcaro, todo mundo que ele amealhou para dentro das suas relações de networking, não vai sobrar ninguém. Sabe de que é essa frase? Poderia ser uma alusão de um outro personagem chamado Capitão Pagamento. No Troco de Elite. Um financista que opera e tenta cooptar todo mundo. Mas o inimigo sempre foi outro. Diferente do Tropa de Elite. Você fez uma piada? Não foi uma piada, uma alusão a um filme. Tá. Para mostrar que alguém, né, cooptou todo mundo para fazer aquela alusão. Não vai subir ninguém. Ele tinha o poder era esse, naquele momento, e ele estava pagando todo mundo para que ele fosse o cara da elite. Não só um membro da elite financeira. O Vorcaro quis ser o cara da elite financeira. Ele chegou a falar isso, e tem aí as mensagens, né? Eu quero ser o André Esteves. Claro. Então ele queria ser o cara, porque André Esteves é o cara, Pavinato. Hoje no Brasil, sem dúvida. Então ele queria ser o cara, por isso que eu fiz essa alusão. Talvez não tenha ficado muito bom, mas tá tudo bem. Olha, né, tem muita gente aqui, você vê pelo chat do programa, né, que essa é uma discussão, na sua maior parte, apaixonada. Sim, claro. Do eleitorado. Né, apaixonada. E tem muita gente que fala desde ontem, né? Não seja leviano, etc. Aí eu gosto de fazer um exercício. Você que é eleitor do Flávio, vamos imaginar que esse áudio fosse um áudio do Lula. Você estaria falando para um crítico do Lula, não seja leviano? Não.
É igual a Lava Jato. É igual a Lava Jato. Quando a Lava Jato estava fazendo as barbaridades que ela fez... Ah, mas está comparando a Lava Jato com o Alexandre de Moraes, que as barbaridades que ele faz? Tô. Ah, mas não é igual. Não, não é igual mesmo, porque o Sérgio Moro, ele não teve a esperteza de perceber que ele era um juiz de primeira instância, não um ministro de última. Mas na essência da conduta antijurídica, eu estou comparando sim. Então, quando a Lava Jato ela passou por cima de uma ou outra garantia processual penal do investigado, quem era contra o Lula festejou, é Moro, herói nacional, etc, etc, etc. E depois, quando o Alexandre de Moraes adotou a mesma conduta para perseguir politicamente pessoas de direita, o pessoal de esquerda que reclamava da má conduta, da conduta antijurídica do Moro, passou a celebrar a conduta antijurídica do Moraes. E muita gente da direita que festejou a conduta antijurídica do Moro já estava reclamando da conduta antijurídica de mesma natureza do Moraes e se lamentando com uma frase justa. No Brasil, o direito penal não é mais sobre o que se faz, mas sobre quem faz. E a mesma coisa que acontece aqui. Começa a tirar o nome e o sobrenome dos acontecimentos do Brasil. Vamos deixar, de um lado, o banqueiro safado, e do outro lado, você pode trocar Lula ou Bolsonaro. Se fosse o Lula falando o que o Flávio Bolsonaro falou para o Vorcaro, qual seria a sua reação? É importante que você faça isso. E o que eu vou dizer aqui não é coisa de neurolinguística, esse negócio de asset, como é que fala? Qual que é a linguagem da moda que fala? Mindset. Mindset. Não é mindset. O que eu vou falar aqui é neurociência mesmo. A inteligência se treina pela flexibilidade do pensamento. Então, tira o nome e sobrenome dos envolvidos. Para pensar. Se esse áudio vazado fosse do Lula, você estaria se refastelando em crítica agora ou estaria pedindo cautela? Não dá. E é por isso que eu deixei muito claro aqui, eu gosto de quando vocês param e prestam atenção. Sem contrapartida prometida, sem promessa de contrapartida política, isto é, que vá prejudicar a coisa pública em benefício de um privado, não há nenhum crime, nem nas mensagens de áudio e por via escrita, e também não há nenhum crime em doação. Não há. Mas nós estamos em ano de eleição. E nós estamos falando de conduta pública. E quem preza pela moralidade, ainda mais em se pensando em uma das frases bíblicas que foi mote do Jair Bolsonaro, que é conhecereis a verdade vos libertará, você não pode de jeito maneira vir com esse vai e vem de informação e ficar respondendo de maneira alquebrada. Ah, eu respondo um pouquinho hoje e não respondo um pouquinho amanhã. Aí vem o Mário Frias e fala, não, no afã de querer proteger o Flávio Bolsonaro, complica mais a situação do Flávio Bolsonaro e diz, não, o Flávio Bolsonaro não tem nada a ver com a produção do filme, tem nada a ver, e não tem um centavo do Vorcaro nem do Master. Opa, peraí, mas o Flávio falou que o Vorcaro assinou uma promessa de financiamento e reconhece que ele pagou parcelas e deixou de pagar outras parcelas. Como é que uma pessoa que não tem absolutamente nada a ver com a produção do filme
sabe de um valor investido, sabe de um documento de compromisso assinado, sabe quanto pagou e sabe quanto deixou de pagar. Aí fica estranho. Porque se é correto, se é honesto, você vem com a verdade inteira. Tudo que é limpo, você não tem vergonha. Tudo que é honesto, tudo que não tem problema, você chega e diz. Porque a clareza, meus amigos e minhas amigas, a clareza e a objetividade não dão margem de interpretação. Não dão. E muita gente ainda que fala, e eu vou encerrar essa minha observação sobre esse tópico, dizendo isso aqui também. Falta falar com a outra parte. Não sejam desonestos, falta falar com a outra parte. No caso, o senador Flávio Bolsonaro. Bom, se ele só fala com a Globo News, então vocês estão me dizendo que é só a Globo News pode comentar o acontecimento. Então eu oriento a vocês a assistirem só a Globo News. Porque ele só deu entrevista ao vivo para a Globo News. E feliz ou infelizmente eu não sou a Globo News. Então, se você quer ouvir a outra parte, assista a Globo News. Eu só posso trabalhar com o material que eu tenho. E o material que eu tenho é a notícia. Alguém quer dizer mais alguma coisa desse tema? PP, Neném, PP, Caivano? Não. Não? Você convidou? É claro que eu convidei. Mandei mensagem, liguei, pedi. Não, Zé. Você convidou? Óbvio. Olha a minha cara de débil mental. É óbvio que sim. Se eu tô falando é porque eu convidei. Outro assunto é que